Olá, tudo bem com você? Estamos iniciando mais um podcast aqui no nosso canal e hoje vamos falar mais uma vez de um assunto muito importante, que é a regularização de imóveis. E nós estamos recebendo nesse momento integrantes da Keller Imóvel Legal. São as advogadas Virgínia Keller, Elisa Keller Ciolin, Cristina Keller Solano e também a arquiteta Amélia Keller Solano, que estão conosco por aqui então para falar sobre esse assunto, destacar o que na verdade é essa atividade que é a regularização de imóveis. Mas inicialmente vamos fazer a apresentação delas por aqui. Vamos começar por quem? Pode ser a Virgínia, tudo bem, Virgínia? Virgínia, que é a mais velha da turma, a irmã da Elisa e a mãe da Amélia e da Cristina. Muito bem. Bom, e agora vamos então com a Elisa. Tudo bem, Elisa? Tudo bom, Zalmir? Então, eu sou Elisa, sou formada em Direito já desde 2012 e sou a tia dessas moças aqui. Trabalhamos em família, né? Estamos juntos aí nessa empreitada. Muito bem. Vamos agora seguir aqui com a Cristina Keller Solano. A Cristina também é advogada. E aí, Cristina, tudo bem? Tudo bem, Zalmir. Sim, eu sou advogada também. Me formei aqui na Unijuí. Aliás, nós todas advogadas nos formamos aqui na Unijuí. Eu me formei em 2007. Então já tenho uma estrada aí na área jurídica. Certo. E a Amélia, que não seguiu na área do direito, mas também nesse trabalho aí junto com as demais, como arquiteta e urbanista. E aí, Amélia? Eu sou a integrante da família que tenho a veia artística, né? Então eu tive que procurar um caminho um pouco diferente, assim, para suprir essa minha veia. Eu me formei em 2020 em arquitetura e eu também sou designer gráfica, me formei em 2007, né? E componho, sou a cerejinha do bolo da equipe. Não é ovelha negra, né, da família, porque é diferente. Não. Né? Eu dou um plus, digamos assim, né? E atendo toda a família também nessa área da arquitetura. Ela é a nossa ovelha pink. Isso aí. Bom, vamos falar um pouquinho da história então aí de todas, a história da Keller Imóvel Legal, regularização de imóveis, até porque, como foi falado aí pela Virgínia, é uma história de família que surgiu, né? E é importante sempre resgatar isto que vem de família. Como que começou toda essa história aí, Virgínia? Pois então, Zalmira, a nossa mãe, a Isaira Keller, que é muito conhecida aqui na cidade, na região, ela se formou já com a Cristina no colo. Para ver como nunca é tarde para a gente estudar, né? A Cristina já tinha 10 meses quando ela se formou. E ela adorava o ramo do direito e ela iniciou a nossa caminhada, e todos os 4 filhos dela são advogados e 2 netas. Duas netas não, uma neta, né? A outra é arquiteta. Sim. Ela se inspirou para fazer direito porque ela tinha uma casa aqui em Ijuí e que a gente numa época foi embora para São Luís Gonzaga, morar lá. E ela alugou a casa aqui e esse pessoal entrou na casa e não queria mais sair. Queriam tomar a casa dela, se apossaram e queriam tomar. E por causa disto, ela voltou a estudar e fez direito em Santo Ângelo. Ela se formou em Santo Ângelo. Então, por uma ação possessória, a gente acha muito interessante, né? Porque ela teve que retomar o imóvel e isso inspirou ela a estudar, para ver que ela, com limão, ela fez uma limonada e fez uma carreira meteórica, brilhante. Ela faleceu muito cedo, ela trabalhou 18 anos e faleceu. Mas ela deixou para nós um legado muito importante, muito forte. Desde então, desde 84 que a gente está nessa luta, né? Eu me formei em 91 em Direito. Antes eu tinha cursado enfermagem, eu sou enfermeira. As 2 faculdades pela Unijuí. E aí agora a gente gosta muito de falar nisso, porque ela é a nossa inspiração. Foi a nossa inspiração e ela está sempre muito presente com a gente. Sim. E agora a gente resolveu ir por essa
por essa vibe de regularização de imóveis. E finalmente conseguimos nos unir todas para trabalharmos juntas. Que bom. Era o nosso sonho, né, trabalharmos juntas. Como é que é? E a Elisa, fala um pouco aí do trabalho de você também, como é que começou e agora, né? A veia do direito na família, né? Porque eu me formei em relações públicas. Sim. Me formei em relações públicas e depois acabei fazendo direito também, não adianta, o sangue puxa, né? E não eu sou apaixonada pelo direito. E a gente tem uma coisa que nós todas procurávamos um novo sentido para as nossas vidas, sabe? Uma nova paixão. Nós queríamos uma guinada de carreira. Nós todas gostamos muito do que fazemos. Eu sou advogada trabalhista, a Virgínia e a Cristina trabalham com direito previdenciário. E inclusive eu trabalhava com o meu irmão, com o Rogério Keller. Só que a gente queria uma coisa diferente para nossa vida, né? E aí um dia a gente sentou e disse assim, gurias, a gente precisava fazer alguma coisa juntas. Sim. A gente tinha um sonho de trabalharmos juntas, né? Mas a Amélia é arquiteta, nós somos advogadas, o que a gente poderia fazer que coubesse nós quatro? Que negócio que caberia a todas nós? E a Virgínia um dia estava lá, ela estava fazendo um curso diferente lá na área do direito, um curso de execuções, e ela viu a chamada do curso de regularização de imóveis e ela foi assistir umas aulas lá e ela chegou para nós e disse, achei, né? Achei uma coisa para nós e dá para todas nós. E aí a gente começou a olhar as aulas e aquilo foi assim, pegando todas nós de jeito, veia, sabe? Ela foi entrando na veia, exatamente. E foi despertando a nossa paixão e foi pegando todas nós e o fato de a gente conseguir trabalhar juntas, né? E a gente poder, sentindo que a gente pode ajudar as pessoas, ajudar outras famílias, assim como a mãe salvou a casa dela, a gente poder ajudar famílias também a salvarem as suas casas. Sim. Ajudarem a solucionarem os seus problemas, porque é isso que a gente quer, ajudar as pessoas, né? Então isso para nós é muito importante, sempre foi na área do direito, porque o direito é uma missão, né? E é uma missão linda, né? Porque você ajuda as pessoas a solucionarem os problemas das suas vidas, né? Sim. É que nem o médico que salva a vida. A gente salva também a vida da pessoa, só que de outra forma, né? Ajuda a proteger o patrimônio. O patrimônio, os direitos civis, os direitos básicos do ser humano, né? É por meio do direito. Então a gente ama o que faz, a gente faz com amor, é de família para a família, né? Então a gente tá muito feliz com isso, a gente faz com muita paixão e tudo que é feito com amor e paixão é muito bem feito. Com certeza. Né? E aí, Cristina, também, você que veio na mesma vibe, como disse a Virgínia aí do direito, como é que também você optou por isso aí também? É família ou veio também, despertou como você para fazer direito? Sim, Zalmir, antes de fazer direito eu fiz 1 ano e meio da faculdade de fisioterapia. Aí eu senti que não era aquilo ainda, daí tomei coragem e troquei. Aí iniciei a fazer direito e me encontrei, assim. Foi a minha paixão também, né? Então, desde então, que eu me formei em 2007, eu estava trabalhando aqui em Ijuí, a minha mãe tinha ido embora para Porto Alegre, estava com um escritório lá, eu ganhei uma bolsa da Defensoria Pública na formatura ali e resolvi morar com ela lá em Porto Alegre. Aí iniciei a fazer a Defensoria Pública e não gostei muito. Daí a mãe disse, então vamos trabalhar juntas, né? Aí fui pro escritório com ela, fiquei lá de 2007 até 2011, aí por questões pessoais eu voltei pra nossa região aqui, fui advogar em Panambi, no escritório do meu tio, também do Rogério Keller, trabalhei com ele ali, na área previdenciária, e depois eu voltei pra Ijuí, aí eu comecei a trabalhar de novo com a minha mãe. E daí então foi de 2014, 2015 que eu voltei e advoguei na área previdenciária até
a gente começar agora na regularização de imóveis. E estou muito feliz com isso e com muita vontade, assim, de exercer esse novo nicho, assim, ampliar esse leque na nossa carreira. Legal. Bom, e a Amélia, então, que foi para a arquitetura, é arquiteta e urbanista. O que levou você também a optar por esta área aí, Amélia? Não foi para o direito aí, como todos os demais? Eu gosto muito sempre, como eu havia comentado, da veia artística que eu tenho, né? Até eu fiz o design gráfico, mas eu não me sentia completa no design gráfico. Eu achava que não me desafiava. Sim. Trabalhei um tempo também e pensei, vou estudar de novo. Continuei trabalhando com gráfico no começo da faculdade de arquitetura também. E também me apaixonei, assim, e também com um foco de ajudar as pessoas, porque com o meu trabalho eu realizo sonhos, né? Os meus clientes, às vezes, eles vão guardando um dinheiro pensando naquilo, realizar um grande sonho, ou comprar uma casa dos sonhos e querem ajeitar para deixar mais como eles gostam, ou tiveram filhos, a família aumentou. Sim. Então, juntando com o trabalho delas também, a gente organiza a vida dessas claro, pessoas, né? E às vezes clientes meus que me procuram para construir uma casa nova ou compraram um imóvel, querem regularizar para daí começar a obra, né? Para começar a obra com tudo direitinho, assim, com tudo no lugar. Aí, nossa, daí casou perfeitamente os nossos trabalhos, né? Sim. Quer dizer, uma mão, aquela velha ditado, uma mão lava a outra, né? E as duas lavam o resto do resto. Isso aí. Bom, a partir disso, vocês começaram há pouco tempo esse trabalho, então, dessa forma aí, Virginia? Sim, faz um ano que a gente está nessa construção. Tá? A gente está estudando, especializando, já somos especialistas em regularização de imóveis, estamos fazendo mentoria agora. E estamos em vias de fazer uma certificação internacional também. Então, nós estamos com sangue no olho. Sangue no olho, com muita vontade de trabalhar. Já começamos a trabalhar, né? E com vontade de trabalhar mais. Claro. Né? Trabalhar muito mais. Uma complementação. É muito importante dizer que a gente não tem só a formação, claro que o curso de Direito, o fato da gente ter formação e ser advogada, né, é super relevante e importante, porque a gente entende das leis. Mas a gente está fazendo curso, finalizando o curso de especialização em regularização de imóveis, né? Mas a gente também tem a mentoria em regularização de imóveis. Sim. Estamos tirando a certificação internacional em regularização de imóveis, né? Então, assim, todo um curso, todo um processo de especialização master em regularização de imóveis, né? Então, é todo um avançado, né? Uma preparação muito grande mesmo para oferecer o maior conhecimento possível na área de regularização de imóveis. E em tudo que tiver a ver com imóveis, em regularização de imóveis, em todos os setores. Sim. De todas as formas. Você tem um nó no teu imóvel, a gente desata, né? Ou prevenir nós. Ou prevenir nós, né? Você tem algum problema com o banco, com o teu imóvel, a gente resolve. Você tem algum problema de herança com o teu imóvel, a gente resolve. Você tem algum problema sei lá, de transmissão de propriedade, a pessoa que te vendeu morreu, você não sabe mais como fazer para transferir o imóvel para o teu nome, sabe? Tudo isso a gente resolve. Vem conversar com a gente que a gente resolve. Sim. Tudo a gente resolve para você. Não importa o tamanho do problema, a gente resolve. Ou para evitar que ele aconteça. Sim. Né? Bom, você fala em regularização de imóveis. É importante destacar o que é um imóvel regularizado e também voltando à questão de quais os problemas principais que acontecem com relação principalmente ao imóvel que não está regularizado, até porque há muitos imóveis com certeza que não são legalizados, né? E de que forma, qual é o procedimento todo para o imóvel estar legalizado? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso também. Vamos fazer uma trajetória assim. Você quer comprar um imóvel, né? Você junta dinheiro, você pega financiamento, você vendeu um imóvel, quer comprar outro. Você tem que fazer toda uma pesquisa primeiro
primeiro sobre o vendedor que está te vendendo, porque ele tem que ser uma pessoa idônea. Tu tem que fazer uma pesquisa sobre o imóvel para ver se está tudo em ordem com esse imóvel, se ele está registrado no nome da pessoa, se a pessoa está vendendo com uma procuração, se essa procuração é válida, porque às vezes existe procuração falsa, a pessoa vende para 2, 3 pessoas, sabe? Às vezes a pessoa nem é dona e vende como se fosse dona. Então tem toda essa pesquisa que a gente chama due diligence, que tu tem que fazer toda uma pesquisa anterior, uma série de certidões que tu tem que buscar a respeito. Se o imóvel está disponível para ser vendido, se ele pode ser vendido. Se ele está desembaraçado. E desembaraçado, se não tem penhora em cima do imóvel, se não é por exemplo, pertence a uma herança que ainda não foi feito o inventário. Né? Se não está enrolado no banco. Então, são muitas coisas assim. Então, tu vê primeiro, antes de comprar, já começa por aí. Claro. Né? A nossa assessoria começa por aí. Aí, se tá tudo certo, tu tem 98% de chance de dar tudo certo, porque ainda existe alguma coisa que pode escapar. Porque é bem complexo. Aí você compra, você faz a escritura no tabelionato, né? Pode fazer um contrato anterior para dar um sinal, até que providencia a documentação. Aí depois faz uma escritura no tabelionato, onde o vendedor assina a transferência do imóvel para o comprador, que no caso vai ser, digamos, você, né? E aí depois esse documento ainda precisa ser registrado no cartório de registro de imóveis. No momento em que o imóvel estiver com o teu nome lá no registro de imóveis, na matrícula, né, ele pode ser considerado teu. Até então é como se fosse um cheque que não tivesse sido descontado. Bom, Virgínia, você falou antes da matrícula. Agora eu gostaria que você explicasse um pouco o que é a matrícula, na verdade. A matrícula é como se fosse a certidão de nascimento do imóvel. Tá? A matrícula, ela vai constar lá na matrícula um número, né, que ela vai ter um registro, que nem a nossa certidão de nascimento tem um número, tá? Vai ter a descrição do imóvel. E tudo que for acontecendo na vida desse imóvel vai sendo averbado nessa matrícula. Os primeiros proprietários, aí foi vendido para outro, ou foi feita uma penhora, ou vai alterar, ou quando o atual proprietário, por exemplo, se casou, tá? Vai constar lá que ele se casou, o regime de casamento. Antes de vender, antes de vender para um outro, tem que sempre estar tudo certinho nesse aspecto. E tudo que for acontecendo, a próxima venda, uma penhora, uma hipoteca, você pega um empréstimo, vai ser registrado lá nessa matrícula, e assim por diante. É a escritura, é a certidão de nascimento e todos os eventos. A certidão de nascimento tem o nascimento, tem o casamento, tem o divórcio e termina com a morte. Né? A certidão, o óbito é averbado lá. Se tu pegar uma certidão de nascimento atualizada e a pessoa já morreu, vai constar que ela faleceu. Então, o imóvel não morre, né? Claro. A não ser que a chuva leve um terreno e deixe de existir aquele pedaço de terra. Aí vai ter que ser averbado isso na matrícula também. A matrícula é uma história. Conta uma história do imóvel. Relata a história toda. História do imóvel, isso aí, uma historinha. Certo. Bom, e a Amélia, a parte da arquitetura neste contexto aí, como que é feito, qual a participação, digamos assim, que trabalho é feito em termos de arquitetura, a parte do urbanismo, quando se trata da regularização do imóvel? Por exemplo, assim, eu começo eu me preparo para ir primeiro, faço um checklist, né? Então eu chego lá, faço todo um levantamento de medidas, eu vejo o material que a casa é feita, eu vejo confrontações, as ruas que passam na frente, às vezes uma casa de esquina, né? Tem que fazer todo um mapeamento de onde se insere aquele terreno, de onde está a quadra, e toda a medição da casa também, né? E com isso eu gero um arquivo, que é uma planta baixa, que esse documento vai ser mandado para a prefeitura, né? Para a gente conseguir a documentação, comprovando que a casa mede tanto, né? Que daí precisa do profissional registrado, né? E capacitado para fazer esse tipo de serviço também.
né? E também na parte de urbanismo que tu me perguntaste, por exemplo, você não pode arrancar a árvore da frente de uma casa sem uma autorização, por exemplo, né? Então eu faço essa análise. Tem uma medida também para essas árvores serem plantadas, que a gente tem que seguir, porque são normas, em cada cidade tem a sua norma, então eu também preciso estudar de cada cidade que a gente atende um cliente, eu preciso estudar o plano diretor e o código de obras. Isso tudo cabe a mim como arquiteta dentro da empresa. E passa depois também esses encaminhamentos para o município, digamos assim, para ter a regularização. E os municípios, eles... cada um tem as suas particularidades, né? Não é sempre igual, então nós temos que ir seguindo sempre as normas de cada município. A primeira etapa é o município aprovar essa planta, porque, por exemplo, às vezes as pessoas constroem um imóvel e não fazem planta. Vão fazendo, vão aumentando, vão ampliando a casa, tem uma boa ideia, fazem, e aquilo tá lá, e daí um dia querem vender, eu quero pegar um financiamento, e aquela parte da casa não consta. A casa lá tem registrado 100 metros, a casa tem 150. Então, se não fez, vai o arquiteto lá, faz isso que a Amélia falou, e daí depois isso é averbado na matrícula, na certidão de nascimento do imóvel. E o perigo de se fazer isso sem uma orientação profissional é você avançar medidas que não são permitidas. Então, às vezes, tu vai lá, constrói, gasta 100 mil, 300 mil, não sei, né? E daí a prefeitura encontra a obra. Aí vai um fiscal lá e não tem o documento. Aí você vai ter que desmanchar um pedaço da tua casa. Aí tu vai pegar, sei lá, 50 mil reais, que seria aquele canto 100 mil, e vai por fora. E tu ainda vai ter um gasto para fazer isso, né? Claro. E vai ter que reestruturar tudo o que já foi feito. Então, é uma questão que é muito delicada. É perigoso, né, fazer sem uma orientação profissional também, né? Certo. Bom, agora foi falado também em termos de o contrato de gaveta, o que na verdade, como que funciona essa parte desde o contrato de gaveta, tem validade ou não, como que funciona? Vamos aqui um pouco para a Cristina explicar essa parte aí, Cristina. O contrato de gaveta, ele é um documento válido, né, Zalmir? Só que assim, ele vale só para os contratantes, para quem comprou e para quem vendeu, né? Enquanto ele não tem uma escritura, que tu vai lá no tabelionato de notas, porque a escritura é o contrato formalizado, né? Se tu só tem o contrato, só vale entre as duas partes. A escritura, que é feita por um tabelião, registrado lá no livro deles, né? Depois tu pega essa escritura e a verba na matrícula. Aí sim, esse contrato teve a forma solene dele, né? Tá obedecendo a lei. Aí sim ele pode ser oposto contra qualquer pessoa. Essa é a diferença, né? O contrato de gaveta, ele é muito perigoso, porque ele só vale para as duas pessoas, ninguém mais vai saber. Até quem tá vendendo, se só tem o contrato de gaveta, ele pode vender para várias pessoas. Exato. Então ele é bem perigoso, né? De nascimento, como disse a Virgínia. Ou não está averbado o que aconteceu, o divórcio não está averbado, né? Bom, você falou em divórcio, agora vamos por outra parte também. A situação do imóvel que ele vem de herdeiros ainda, porque é feito toda essa parte que é realizado Inventário, já falava agora sim, inventário, isso aí. Qual o procedimento para regularizar um imóvel de inventário, por exemplo? Claro que também vem da parte de vocês, que é feito também, até porque são todos advogados, também trabalham nesse sentido aí. Então, a gente faz o inventário, né? E aí é feita a divisão de bens, né? Certo. Aí são expedidos os formais de partilha, tá? Então, cada herdeiro recebe o seu formal de partilha com a sua parte lá que lhe cabe. Vou dar um exemplo aqui, uma terra, tá? Então, cada um tem o seu pedacinho lá, o seu formal de partilha. O que acontece na maioria dos casos? As pessoas recebem o seu formal de partilha e acham que são proprietários, né? Isso é muito comum. É muito comum, tá? Na teoria, é proprietário. Na verdade, não é proprietário, é possuidor. Porque a pessoa pode estar na posse, ela está lá plantando naquele pedacinho de terra, ela está exercendo a posse daquele pedaço. Ou pedação, né? Ou pedação, depende do tamanho da herança, né? Então, ela é possuidora, ela está usufruindo.
né? Mas ela ainda não é a proprietária. Ela só vai se tornar realmente a proprietária quando ela pegar aquele formal que ela recebeu, aquela fatia da herança e aquele formalzinho lá, e levar lá no registro de imóveis para averbar aquele formal de partilha, que é registrar que aquele pedaço que ela recebeu da herança, então agora é dela. E aí vai constar, por exemplo, lá naqueles 100 hectares de terra, que aqueles 10 hectares são, então, por meio de herança, recebeu, por exemplo, a Elisa recebeu por meio de herança 10 hectares de terra por falecimento de Isaira Keller e de Alfredo Keller, entendeu? Tá lá registrado, aqueles 10 hectares agora então são meus. Aí sim, na certidão daquela terra, na matrícula, né? Então, se era uma matrícula grande de 100 hectares, né? Inclusive pode haver então o fracionamento, como é que chama? Se for necessário, me ajuda a lembrar o nome, Virgínia, o desmembramento daqueles 100 hectares, para que haja uma nova matrícula então das 10 hectares que eu recebi numa matrícula individualizada de 10 hectares, né, respeitando a metragem mínima da legislação que o INCRA determina. Agora, em termos de imóveis no geral, há muitos, qual é o percentual de imóveis irregulares, digamos, que existe isso é hoje? Absurdo, assim, ó. No Brasil, em torno de 50% dos imóveis no Brasil estão em situação 50%. Regular. Isso são, em números, mais de 33 milhões de imóveis irregulares no Brasil hoje. Na nossa região, a gente não tem um número para dizer para vocês. Não deve fugir da regra. Levando em consideração esse número, acreditamos que não fuja da regra. Porque assim, ó, com todo mundo que a gente fala, tem uma pendência. Sim. Impressionante. Mana, e uma coisa importante de falar é que isso não faz distinção de classe social. Sim. Imóveis de pequeno valor e imóveis de alto valor. Isso em todas as classes sociais, todas as classes econômicas, existe esse problema. Agora, áreas, e também tanto rurais quanto urbanos, é o mesmo sentido quanto a isso? Sim, é impressionante. Porque sabe o que acontece? Em geral, as pessoas pensam assim, eu não vou gastar o dinheiro, porque não é muito barato, né? Não é muito barato. Eu não vou gastar o dinheiro para fazer a escritura. O contrato tá bom. Ou para pagar o imposto de transmissão. Ou para pagar, porque tem a escritura, tem o imposto de transmissão, né? O imposto de transmissão causa mortes, ou causas diversas, ou doação, né? Depois tem que fazer o registro ainda. Sim. Isso vai em torno de 5, 6% do valor do imóvel até conseguir concluir esse processo. Porém, isso evita muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça, porque não sei se eu posso avançar no outro aspecto do risco de não fazer a regularização. Se uma pessoa vende um imóvel e o comprador não transfere para o seu nome, enquanto ele não transferir para o seu nome, o imóvel continua no nome do proprietário anterior. Se esse proprietário anterior sofreu uma execução, ele tem lá uma dívida no banco, ou ele pegou um financiamento até rural, não pagou, o credor, que é o banco, ou o outro credor no comércio, sei lá, ele vai procurar bens dessa pessoa para indicar penhora. Ele vai ficar feliz se ele achar um bem lá no registro de imóveis, que é o primeiro lugar que a gente vai, para indicar penhora. O bem vai ser penhorado, pode ir a leilão. Eu defendi um caso de uma cliente que ela, um dia por acaso, olhando, acho que Deus colocou aquele jornal na mão dela, 0 hora. Sim. O apartamento dela estava indo a leilão, era 0 hora, em Porto Alegre, o imóvel. E ela estava olhando a 0 hora e viu, meu Deus, mas esse aqui é o meu apartamento, meu endereço, tudo. Ela tinha um contrato de gaveta, né? Era um bem financiado pelo Banrisul. E ela estava pagando as prestações, ela até já tinha quitado, mas como nunca tinha dinheiro para fazer a transferência, né, o bem estava no nome do anterior. E ela já tinha pago assim, mais da metade do financiamento, que quando ela comprou, ela assumiu o financiamento. Aí
Aí vai lá fazer embargo de terceiro, depois o vendedor não queria passar para ela, queria mais dinheiro. Aí fizemos uma ação de adjudicação compulsória. Aí sei que ela acabou regularizando o imóvel dela, mas levou uns 4, 5 anos para isso acontecer. Então, se você faz tudo isso na época certa, se tu pode inclusive registrar o contrato, se ainda não pode, Sim. Pode fazer a escritura, pode registrar o contrato na matrícula, né? Para prevenir, porque daí o teu direito é um direito real, não é mais um direito só oponível entre as partes, né? Sim. E esse registro do contrato, ele é muito importante, porque às vezes tu faz um parcelamento de anos, né? E durante esses anos muita coisa pode acontecer. Então, se tu registra o teu contrato, quem for fazer essa pesquisa para garantir a sua dívida, né, com esse bem, já vai ter a notícia que esse bem já não pertence mais àquele dono, já, né, foi vendido, que já tem, né, um novo dono. Sim. Então vai ter resguardar disso. Certo. Muito bem. Bom, também quanto esta parte da regularização, falávamos essa situação aí dos contratos, área... Uma parte, vamos falar por exemplo, área rural que é realizado loteamentos. De que forma também que pode acontecer essa regularização desses locais? Há possibilidade, depende do município, depende de quem, como funciona, por exemplo, onde tem uma área rural, por exemplo, um distrito, vamos, por exemplo, aqui em Ijuí, no distrito de Santana, lá foram colocar alguns terrenos para serem vendidos em área rural. Isto como que faz para regularizar esses pontos também? Todo tem que fazer um procedimento, né? Uma busca. Mano, se tu quiser me ajudar. Assim, cada cidade tem seu próprio regramento quanto à questão do loteamento, né? Então, a primeira coisa que tem que fazer, quem tem interesse em fazer um loteamento, tá? É fazer um projeto. Isso a gente faz na empresa, né? É fazer um projeto pra gente fazer um levantamento junto à prefeitura. Tem que fazer, nisso a Amélia faz, medição de terrenos, encaminhamento de documentos na prefeitura, porque tudo autorizado. Primeiro, tudo tem que ser autorizado via município, tá? A prefeitura tem que autorizar absolutamente tudo, porque senão se torna loteamento irregular, e isso é crime. Tá? Pode gerar processo, multas, indenizações, isso vira uma bola de neve. Tá? Então, a prefeitura tem que dar a base, porque todo loteamento precisa de infraestrutura, né? Abertura de ruas, esgoto, posto de saúde, luz, água. Principalmente isso, escola, né? E às vezes, inclusive, nesse loteamento vai pegar algum terreno que já existe, que já é de alguma outra pessoa, que já tem uma casa, digamos, né? Às vezes tem que comprar um trecho para abrir uma rua que invade o terreno do vizinho. Então é uma coisa que é mais complexa, né? É possível fazer, mas tem que ser muito bem organizado. Dentro dessa área tem que ser reservado espaço para fazer a rua, para fazer a praça, o local do posto de saúde. Às vezes não é tão complexo, às vezes é mais simples. Tá? A gente está falando de coisas que podem ser mais complexas, mas também existem situações que são mais simples, tá? Então, tudo depende da situação, do local, de como é, porque nem a gente está falando de escola, posto de saúde, não sei o que. Às vezes não precisa disso, tá? Dependendo aonde, dependendo como, não precisa. Às vezes é só uma questão de previsão de rua. Pelo raio que tem um raio, né? Uma distância que tem que ter todos esses equipamentos públicos. Já abrange. Já tem. Já está solucionado, né? Já tá então, certo, tudo, né? o que precisa mesmo que a prefeitura vai exigir é a questão de rua, luz e água. Porque isso é básico para te botar uma casa. A gente sabe, né? Então, porque isso a prefeitura tem que auxiliar nesse processo. Tem um detalhe. Muitos loteamentos irregulares existem. Já existe, está consolidado. Exatamente. Aí entra a lei do REURB, né? Que a prefeitura tem que iniciar o procedimento do REURB, né? Tem que delimitar lá o nível socioeconômico para saber se é REURB S ou REURB E, que é o REURB social, REURB especial.
né, dentro disso é que vai ser aplicada essa legislação. Isso é um procedimento que se inicia pelo município. Inclusive é obrigatório o município fazer pelo direito à moradia. É uma lei federal com regramentos municipais, mas que se o regramento municipal não for feito, uma lei complementar, aplica-se a lei federal. Claro. Que a classe social ali, se vai ter gratuidade ou não nos custos e emolumentos, vai ser fixado de acordo com essa lei. Sim. Tá? E também dentro disso, se eu tiver algum terreno que possa usar essa lei por iniciativa pessoal de alguém que esteja numa região dessas, ela pode utilizar também. Então toda essa regularização passa também pelo município e aí Isso. pelo... Também. Eu só queria fazer uma complementação sobre o loteamento, que ele pode ser muito rentável, porque tu pode oferir muito mais... na venda tu ganha muito mais dinheiro se tu lotear em pedaços menores e vender os pedaços menores do que se tu vender a área toda. Vale a pena. Então geralmente pode ser uma área grande que herdeiros ganharam, Sim. né? Então se eles vão dividir aquilo como um todo, eles ganham mais se eles lotearem. Agora tem também que ver a área onde se encontra. Sim, exato. Também para é importante que essas áreas, né, toda e qualquer área deve estar regularizada, porque se precisar, por exemplo, fazer um financiamento, até se você comprar um terreno e você for fazer um financiamento para a construção da casa, ele deve estar regularizado para poder estar legalmente, digamos assim, né, diante de tudo o que é exigido, habilitado, isso para financiamento, isso aí, né? Senão, tanto urbano quanto desse sentido se como não você estava tiver falando, né? tudo redondinho, o nosso professor sempre falava assim: a tampa e a caneta tem que encaixar. Se não encaixar direitinho, se ficar frouxo, se ficar caindo, se alguma coisa, se o estado civil da pessoa não estiver correto, tem que arrumar. Tudo tem que estar redondinho e fechadinho para poder um financiamento sair. Porque se o banco tiver interesse em dar o financiamento, ele vai te propiciar o tempo para te fazer e vai te dar o dinheiro de dentro do financiamento. Sim. Eu te dou 104 mil, mas tu vai gastar 4 para fazer a regularização. Tudo que tem que atualizar lá na certidão de nascimento do imóvel, na matrícula, tu vai ter que fazer antes da gente liberar o grosso do dinheiro. Claro, certo. Muito bem. Bom, o que mais ainda é importante de destacar, né? Fica à vontade, mas vocês acham que poderiam ainda ser alertados quanto a isto? Quem tem qualquer problema, qual o procedimento, o que mais, digamos assim, chega até o trabalho que é realizado quanto à regularização? Olha, existem muitos casos de uso capião. As pessoas têm assim, um certo preconceito contra o uso capião, porque acham que o uso capião é sempre quando a pessoa quer tomar alguma coisa de alguém. Mas não é bem assim. Muitas vezes a pessoa tem um contrato de gaveta. Sim. Tá? Ou ela comprou, ela pagou o imóvel e o vendedor faleceu e já se passaram 3 ou 4 gerações. Ou 10, 15 anos, não sabe mais, não tem notícia do vendedor, foi embora, vendeu e foi embora lá para Mato Grosso, sei lá, e aí tu não acha a pessoa, e tu já tá lá pelo tempo da prescrição aquisitiva. Sim. Né? Aí, se tu já preencheu os requisitos, tu pode fazer a regularização do teu imóvel através do uso capião, que pode ser tanto feito extrajudicial, hoje em dia já é possível, né? Já fazem 6, 7 anos que é possível fazer extrajudicialmente, ou judicialmente, tá? Ou então a pessoa até começou a usar o local lá e ficou e foi ficando e nunca ninguém se opôs àquela posse. Também, claro que tem que ter os requisitos. Sim. Tem vários tipos de uso capião, não sei se convém a gente se expandir, o uso familiar, o ordinário, o extraordinário, né? Tanto para terra rural como para terra urbana.
Sim. Então são vários requisitos, tem que analisar cada caso. Claro, né? Cada caso para ver se preenche esses requisitos. Muito bem. Bom, então qualquer dúvida que as pessoas tiverem quanto a isso, pode procurar, né? Pode passar o endereço, contatos, enfim, né? Para quem quiser, e mais informações, enfim, né? Sobre essa regularização aí de imóveis, né? Sim. Então, a nossa empresa, ela fica na rua 15 de novembro, 321, sala 501, no edifício Itália Lucchesi, em cima da loja Boa Compra, ali na esquina da praça, em frente à Caixa Federal. É tipo assim, é um ponto de referência, bem fácil, né? Bem fácil, né? Porque é um ponto bem central, né? Então, quem quiser lá tomar um café com a gente, tomar um chimarrão, sim, bater um papo, tiver qualquer dúvida, quiser nos procurar, quiser mandar uma mensagem pra gente pelo WhatsApp também, estamos à disposição. A gente tem o nosso Instagram, que é o @Keller Imóvel Legal, o Facebook também é Keller Imóvel Legal, né? Quem quiser nos seguir, nos curtir lá também, né? Ou a gente também, a Cris, a Cristina, a Amélia, a Virgínia, ou eu, Elisa também, né? Como pessoas físicas também. E o nosso telefone e o WhatsApp, que pode entrar pelo WhatsApp, é 559-9693-7932. E uma coisa assim que é importante salientar, que a gente não trabalha só em Ijuí, né? A gente trabalha em qualquer região, qualquer cidade, né? Inclusive a gente já tem trabalhos em outras cidades, como Porto Alegre, Vista Gaúcha, já estamos atuando em outras cidades. Então podemos, tipo assim, território não é o nosso limite, né? Não temos limitações, claro, podemos ir para qualquer lugar aonde nos chamarem, a gente vai trabalhar. Que bom. Obrigado, então, a Virgínia Keller, a Elisa Keller Ciolin, a Cristina Keller Solano, a Amélia Keller Solano, então, por estarem aqui conosco hoje falando sobre a regularização de imóveis. Sucesso aí para vocês nesse trabalho, importante também essa história de vida, de família, né, que realizam com essa atividade familiar que segue, né, e muito sucesso sempre nesse trabalho, nessa caminhada, então, que todos estão realizando, seguindo os exemplos de família, né, para que possam levar ainda mais, atendendo, como disse a Virgínia no início, o trabalho que é auxiliando sempre as pessoas, né, na vida, melhorando a vida das pessoas. Eu lembrei agora, você falou que a mãe fez direito por causa de um problema de família. Eu lembro que quando eu também sou formado em direito na faculdade, quando eu estava estudando, um colega que também é corretor de imóveis, ele é corretor de imóveis e se formou em direito, ele disse que aquela história, por que você fez o teu direito no início da faculdade? Ele falou exatamente isso. Eu perdi muito em negócios em função de não saber a legislação, e aí eu optei fazer direito para ter mais conhecimento da legislação. Então é uma situação assim, o direito é muito amplo, ele dá muitas chances, exato, né, em muitas áreas. Então muitas pessoas têm essa situação e até, como diz, se você não souber, você procura um profissional, né? E quando tem a oportunidade, façam o que e a nossa empresa isso, né? A nossa empresa, claro, a gente tem a bagagem do direito que a gente está trazendo para dentro da nossa empresa, né? Que é uma empresa de prestação de serviços, né? Então, é essa bagagem jurídica que a gente está trazendo para dentro dessa empresa, né? Auxiliar na vida das pessoas, de conhecimento legal sobre as coisas. E outra coisa que é importante comentar, que a gente também tem muitos, a gente trabalha com várias pessoas fora da área, todas as que se fizerem necessárias, agrimensores, topógrafos, engenheiros, se precisar, biólogos para fazer laudos ambientais, imóveis, né? Então a gente tem essas associações que nos dão essa assessoria, né, na área que a gente não domina. Ok. Tá certo. Obrigado, então. Sucesso aí para vocês. Aí estamos sempre à disposição. Obrigada. Obrigado a todos, então, que nos acompanharam. Falamos hoje, então, sobre regularização de imóveis.